Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente crucial para qualquer um que atua na área jurídica. E vamos fazer isso usando como base o guia oficial do IBPJude. O nosso papo aqui é sobre como a gente pode transformar a contratação de um assistente técnico pericial, que para muitos é só uma formalidade, numa vantagem estratégica de verdade. E, para começar, eu quero lançar uma pergunta. Pensa em toda a engrenagem de um processo judicial, com todas as suas peças, idas e vindas. Onde você diria que está a maior vulnerabilidade? Onde é que a corrente pode arrebentar? A resposta, olha, pode surpreender. E tá aí a resposta. O grande ponto fraco pode ser exatamente a contratação de um especialista sem o devido cuidado. O guia do IBPJude alerta para o risco dos falsos profissionais. E isso não é só um probleminha, não. É uma falha que pode literalmente demolir todo o caso, botando por terra provas e argumentos. Então, vamos entender a fundo como é que se identifica e, mais importante, como se evita esse risco. Essa primeira parte da nossa análise é sobre isso, reconhecer o tamanho do problema antes que ele vire um estrago. Primeiro, o básico, né? Quem é essa figura? O assistente técnico, ele não é só um consultor. Pensa nele como um especialista que se torna o braço técnico da equipe jurídica, alguém que está ali para garantir que a análise do perito do juiz seja vista com uma lupa, de forma bem rigorosa e justa. E para a gente sacar o valor real dessa função, é fundamental entender uma diferença que é, olha, da água para o vinho. O assistente técnico não tem nada a ver com o perito do juízo. Os papéis são completamente diferentes e é nessa diferença que mora a chave da estratégia. Agora, olha só que interessante. De um lado, a gente tem o perito do juízo. Ele é uma figura neutra, está ali para ajudar o tribunal a entender a parte técnica. Do outro lado, a gente tem o assistente técnico. Esse não. Ele é parcial por definição. Ele é o especialista da parte, o aliado contratado para defender, com unhas e dentes, os interesses técnicos do cliente. Entender isso é a base de tudo. E por que essa figura é tão importante? Porque é o assistente técnico que faz a tradução do cientifiquez para a linguagem do direito. Ele não só vai analisar o laudo do perito oficial, mas vai desafiar esse laudo, procurar brechas, formular perguntas estratégicas, enfim, ele constrói o alicerce técnico onde os advogados vão erguer os argumentos jurídicos. E tudo isso nos leva para a grande sacada do guia do IBPJude. A gente precisa mudar completamente a forma como se encara essa contratação. E essa citação aqui, gente, é perfeita, resume tudo. Tratar essa contratação como se fosse só mais um item num checklist é um erro grave. É, na verdade, uma decisão de gestão que impacta diretamente o resultado do processo. Então, o ponto central é esse. A escolha de um assistente técnico deveria ter o mesmo rigor que a contratação de um diretor por uma empresa. Exige pesquisa, exige verificação, exige um processo bem estruturado. O guia propõe que a gente aplique princípios de gestão. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer fazer uma due diligence completa para checar as credenciais, garantir que o profissional está em dia com seu conselho de classe, ou seja, o compliance, e, claro, estabelecer uma governança, um jeito claro de como o trabalho técnico vai ser feito e acompanhado. Certo. A importância disso tudo ficou clara. Mas, e aí? Como é que a gente acha, na prática, o profissional certo para a causa? O guia dá um passo a passo bem objetivo para essa busca. O processo sugerido é bem direto e eficaz. Começa em fontes confiáveis, tipo o portal do IBVJudice. Depois, um passo que é obrigatório: validar o registro lá no conselho de classe da pessoa para ter certeza de que ela está legalmente habilitada. E, por último, aquela investigação mais a fundo do histórico e da reputação do profissional. Começar por um portal como o do IBJD já é um belo atalho, sabe? Porque ali já existe uma curadoria, uma seleção de profissionais que passaram por um primeiro filtro de qualidade. Isso otimiza demais o tempo da busca. Ok, depois de encontrar a pessoa certa, vem a etapa de formalizar tudo. É essa formalização que vai blindar o trabalho contra questionamentos futuros. A segurança aqui está toda na documentação. E o guia é bem específico sobre essa papelada, que é fundamental. A gente está falando de uma solicitação de proposta formal, um contrato de serviço bem detalhado, uma declaração onde o profissional atesta sua habilitação e até o uso de checklists de conformidade, como o que o próprio IBPJ o oferece. E isso é muito importante. Um contrato bem amarrado não é só burocracia, ele é a fundação da parceria. É o que define o que vai ser feito, as responsabilidades, os prazos, e isso dá segurança jurídica para todo mundo e para o processo como um todo.
A gente chega agora numa das conclusões mais fortes do guia: entender a dinâmica da prova pericial e saber usar isso a seu favor eleva a advocacia de um nível tático para um nível realmente estratégico. É entender o tabuleiro inteiro do jogo. E a gente termina com essa reflexão. Será que, sem essa abordagem profissional e estratégica na hora de escolher um especialista técnico, a estratégia jurídica está mesmo completa? Ou será que tem uma vulnerabilidade ali, escondida? Fica aí a pergunta para a gente pensar.